Mas deixa eu voltar aqui, que eu tava. Certo. Eu levantei essas coisas de padrão de beleza, Ah, mas voltando pro que eu tava falando, né? Era essa a nossa. Pelo menos era a minha visão, né? De alguém que não conhece sobre anorexia, não conhece sobre bulimia, né? A minha visão é isso. Era isso, né? Era a pessoa que não se sente confortável com o corpo e que tá buscando essa de maneira doentia, né? Esse corpo idealizado, né? Então, então eu acho que o filme, eu nunca tinha visto um filme como esse, né? Que mostra um dia a dia de uma pessoa que, traz um lado, né? hã? Traz um lado, né? O lado da menina, a protagonista. É, enfim, teve vários lados, né? Mas aquilo que eu tô falando, a gente não teve, eu nunca tive uma outra visão que, poxa, eu vou deixar de comer, não é só uma questão estética, né? É uma questão de meio que uma necessidade, assim, necessidade de vida, né? Seja qual for o conceito, né? Meio que uma necessidade de vida e para mim tá tudo bem. E era essa a visão da protagonista, né? E a gente sabe que não tá tudo bem. Então aí a gente tem a jornada dela que a gente nunca eu não tava familiarizado com essa coisa de que a pessoa estava em uma condição de, assim, de definhamento no corpo, né? Assim, e ela achar que tá tudo bem. Assim, isso é uma visão que para mim eu nunca tinha, assim, antes desse filme, né? Parado para pensar, para elaborar e tudo mais, né? Então esse é um ponto positivo do filme, eu acho que é algo que ajuda, né? Mas eu acho que como a gente já elaborou algumas vezes, né? Como até como o Samuel já falou, é que é muito superficial, né? É muito. Eu acho muito negativo você bota uma personagem como a principal, né? A anorexia, aí bota uma gordinha. E o que é que eu espero, né? Assim, um aprofundamento assim pelo menos dela e dos outros das outras condições que estão ali, mesmo que não dê uma solução, que não dê uma sabe, eu queria só um carinho, vamos dizer assim, né, um carinho de atenção, assim, uma coisa assim que mesmo que não seja um grande plot da história, né, mas que desse sabe, que não fosse assim só jogado, como também foi jogado a cena que a gente falou do aborto natural da outra moça, né? Eu acho que não foi Poxa, jogado aquilo ali. eu achei ruim aquela cena porque pra mim foi jogado e esquecido assim, deixado assim de lado, né? Na Que verdade, não foi não, cara. Não senti, Tanto não. que o desdobramento dele é catastrófico, né? É, Porque sim, desde o começo já dá uma ideia o quê? Que ela tá numa gravidez de risco. A gente sabe que ela é anorexa, então a gente já consegue fazer a primeira correlação, que a anorexia e gravidez não andam juntos. não ando junto. E, segundo, ela tem aquele evento. Eu acho que foi ótimo. A enfermeira tirou todo mundo, dá privacidade a ela, um momento muito difícil. Ela foi pro hospital, faz o procedimento, e lá ela decidiu que não ia mais voltar. Inclusive, o pessoal ia começar a discutir, fizeram tão a roda pra discutir, olha, é Holly, eu acho o nome do personagem, não tem. Ou é Molly. Uma coisa assim, Não enfim. lembro. Não vai voltar e o pessoal começa a falar a Molly. respeito de como se sente a respeito daquilo. Acho que até que nesse ponto acho que o filme tentou tratar, sabe? Eu achei que não ficou muito legal, não. eu assim, acho mano. que é o seguinte, Não sei. a Opinião questão minha mesmo. então tudo bem, é válida a sua opinião. No caso, eu acho, minha opinião, eu acho que é um dos pontos que mostrava, ela não queria nem colocar o nome na criança, que ela falou, só a partir de 12 semanas eu quero colocar, por quê? Posto que era uma gravidez de risco e ela resolveu ter esse filho, ela colocou, isso aí era uma razão extra para ela colocou esse ponto assim, que são as razões para você seguir em frente. A razão para ela era uma chance de você se importar com alguém, e no caso é o filho. Eu vou me cuidar não por mim, eu vou me cuidar pelo filho ou pela filha. Ela nem sabia, não colocou nem Pesado nome. isso. Então assim, eu vou fazer isso por ele ou por ela. E aí o que acontece? No momento que tem 12 semanas, finalmente descobre que é uma mulher, olha, estou feliz, eu estou criando esperanças, toda essa situação. E acontece a questão do aborto, ela sente que
vamos dizer assim, a esperança dela foi tirada dela. Ela tomou tanto cuidado, ela estava se alimentando, ela estava fazendo as coisas, mas aí aconteceu. É a questão dos motivos. E o médico, um dos pontos que ele bateu, você está procurando motivo? Não vou conseguir te dar um motivo. Não vou conseguir te dar um motivo. Talvez não tenha motivo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso foi um dos pontos que o médico falou, assim. Uma das coisas que lembrar sempre que a vida ela não é justa, sabe? A gente acha que tipo, se a gente fizer tudo certo, andar na linha e tal, a gente vai ser recompensado. Infelizmente a vida não é justa. Existe até uma abordagem psicológica a respeito disso, até da própria sociedade em si, que, por exemplo, em algumas cenas que a gente vê que tem barbárie sobre supostos criminosos, ou supostas situações que depois acabam se descobrindo que o vigilantismo foi feito errado, que a pessoa era inocente, exatamente nessa abordagem de que pessoas boas têm que merecer coisas boas e pessoas ruins têm que merecer coisas ruins. Aí muitas vezes quando a sociedade ela tenta fazer isso com as próprias mãos, sem ter um jogo legal de profissionais imparciais sobre tal situação A ou B, acontecem essas situações, né? As pessoas são impelidas em sua maioria para querer ver a justiça, seja da justiça normal, talvez pelo vigilantismo. Famoso olho por olho, né? Isso. E fora que, até mesmo quando a gente está falando de elementos que a gente não tem controle, como, tipo, olha uma doença, tipo, doença é uma loteria da natureza, tipo, você tem um gene a mais, um gene a menos, o seu telômero do seu DNA degenerou mais aqui ou acolá, pronto, você tem uma doença. Você pode ter sido saudável a vida toda. Aconteceu. E eu vou ser honesto com vocês, eu entendi a primeira vez, eu acho que eu estava conversando com vocês agora, me gerou uma dúvida de que quando ela estava ali deitada, ali ocorreu porque ela simplesmente teve esse problema, teve esse aborto, ou ela, digamos que ela comeu, ela provocou e enquanto ela estava provocando teve esse problema. Eu não sei dizer. Aquela moça ali, a Molly, que aconteceu... Eu senti isso, eu achei que ela tinha provocado vômito, achou que não tinha mais perigo, com bebê, alguma coisa, e aconteceu isso. Minha primeira impressão foi essa, conversando com vocês. Olha, eu não sei dizer se ela no banheiro, naquele momento, ela provocou vômito ou não, se ela foi pro banheiro porque ela começou a sofrer o aborto, então lá. Um aborto espontâneo normalmente acontece que negócio, você tá lá, tá quieto, tá acontecendo nada, de repente o corpo coloca pra fora. Pelo fato dela ter anorexia, pelo fato de provavelmente ela não ter nutrientes suficientes para prover vida para ela e pro feto, o corpo prefere preservar a própria vida e espelha o feto. Agora, eu não tenho como dizer se ela tava provocando. Porque pode ser que ela estivesse dormindo, sentiu aquele negócio molhado e correu pro banheiro. Pode ter sido, mas então, eu entendi que ela próprio, o fato dela não querer voltar à internação, porque a protagonista já se internou 4 vezes, né? Era a 5ª vez dela se internando, e o da moça, né, que teve problema do aborto, ela tinha tentado 6 vezes, era a 7ª tentativa dela. Outra coisa dela não querer voltar é porque é um evento traumático. Foi naquela casa que aconteceu. Então, de certo modo, é difícil voltar para aquele lugar. É complexo. Mas voltando à pergunta, né, a gente deu uma volta muito grande, mas eu acho que teve algumas questões que foram problemáticas assim, desse ponto de vista dos distúrbios, né? Eu acho que pela falta de ser muito superficial, né? E assim, e essas situações, né? E, assim, não sei se para vocês não foram jogados, mas para mim foi meio jogado assim no contexto, né? Da forma, né? Não foi bem trabalhado isso, porque ficou, sabe? Assim, para mim, né? É a minha visão. Mas voltando, né? Eu acho que é um filme que tem essa coisa meio divisiva, assim, da questão, dessas questões de distúrbios alimentares e psicológicos, né? Então não sei, eu achei que o filme tem esses problemas, assim, envolvendo essas condições, assim, da forma como elaboraram, né? Assim, tudo bem que é um filme de narrativa de personagem, né? É um filme da personagem, não é o filme das outras pessoas. Mas na personagem também. Né? Mas como o Samuel falou, a personagem também é muito superficial. A gente vai vendo um pouco mais de camada lá pro final, mas ainda é muito o que a gente está vendo ali naquelas situações. Né? A gente não tem um background, não tem muito bem a noção assim, das sensações, do pensamento dela.
até pra gente ter uma empatia, né? Então, assim, até da gente dessa coisa da questão, né, das sensações que ela tem, né? Então, assim, eu achei assim, problemático nesse sentido. No sentido que assim, coloca, né, assim, para expor um dia a dia, né, as sensações, né, como é que ela vai acontecendo, né, essa coisa dela contar as calorias, né, de contar, sabe, eu acho que, eu nunca vi isso, né, mas eu acho que é muito real, né, acho que quem sofre com desses distúrbios, né, faz essas jogadas, né, de meio que na vivência, né. Então, assim, eu não sei se isso é bom da forma como foi feita, né, de mostrar uma vivência de uma pessoa que sofre dessas condições, né. Mas enfim, tá lá, né. Não vou ficar aqui mais questionando se isso é bom ou ruim. Mas tá lá. Você achou saudável? O filme foi abordado de uma forma saudável para você? O tema em si. Eu não sei. Não sei se você achou que ele trabalhou de forma sensível ou não? Eu acho que não se o filme ele é bom, não tô falando do roteiro. Eu tô dizendo a abordagem do filme. É isso. Eu não sei. Chegar aqui para você e falar a resposta real, eu não sei. Não sei se foi saudável, se o certo era mesmo não expor, não fazer ser tão expositivo, ser mais sutil, se o certo era ir um pouquinho mais além da superficialidade, se era para ser expositivo. Não sei lhe dizer. Não sei se foi certo a forma saudável de abordar o assunto. Mas foi o que a gente já falou aqui. Foi uma tentativa. Tá bem. Então, Diego, deixa eu só te cortar, só para perguntar. Samuel, e você achou, naquela hora você falou que achou, embora tenha essa questão do roteiro, você achou saudável, né? Cara, eu achei que o filme foi tranquilo. Foi um filme bem sensível, na minha opinião. Inclusive, talvez o excesso de sensibilidade dele seja o que me incomode, né? Ele tem tanto cuidado com o que ele vai mostrar que às vezes ele deixa de mostrar algumas coisas que não deveriam ser mostradas. Perfeito. E pronto, na minha opinião, eu acho que é exatamente por esse ponto que eu gostei do filme e que eu achei ele saudável. Na minha opinião, eu acho que como o filme ele já começa, por exemplo, a gente fala enquanto o próprio filme que a gente abordou antes, que era Hereditário, certo? Em algumas situações que pede-se moderação sobre situações gatilhos, situações sensíveis, o filme, as primeiras escritas do filme é exatamente falando que tem relatos reais, né? O filme é fictício, mas ele traz relatos reais de pessoas com distúrbios alimentares. Então, ele pode trazer gatilhos relacionados a esse tema sensível. Isso é um disclaimer que o filme já começa. Antes de mostrar qualquer cena, é um texto que é mostrado. Então, eu acho que essa questão... Não é nem isso aqui é bom por causa disso. Não, é obrigação. Pois, aí que tá. Você fala, é obrigação. Mas isso é uma obrigação ética. Porque existem outros filmes que eles não se dão a esse trabalho. E esse filme, eu acredito que essa questão de não mostrar, é exatamente que ele tentou tratar de uma forma muito mais, assim, é um tema sensível, ele tentou debater e mostrar isso de uma forma muito mais cuidadosa. Quero te apresentar, por exemplo, é um filme que você pode mostrar para adolescentes, vou te mostrar esse filme aqui, certo? Ele pode não ser um filme, não é um filme fácil, mas eu tô dizendo assim, a questão é o público, cara. Esse filme, eu acredito que o público para mostrar é para pessoas que sabem sobre o tema e para pessoas com distúrbios alimentares. Eu acho que esse tipo de filme é para pessoas que têm sensibilidade ao tema, né? Sim. E que tem. É um filme que pode ajudar, né? Talvez possa ajudar. Eu vou dar aqui já a minha visão de, assim, já levando para a opinião final, né? Eu vi esse filme na época, né? Eu achei, sabe, pra mim tanto faz, assim. Foi um filme assim que naquela época que eu assisti lá pra 2017, filme de época da Netflix, né? Originais da época que tava surgindo, né? A Netflix bombando. A gente foi lá, assiste e tal. É um filme, né?
para mim, eu não tinha acessibilidade de pegar essas nuances que tem do filme, né, dessas questões todas, né. Para mim faltava bagagem naquela época, ainda sendo mais velho, né? Hoje, assistindo de uma maneira diferente, né, você vê as questões, né, a sensibilidade, o assunto delicado que é a lidar com a vida, né. Então assim, eu acho que esse filme não é para qualquer momento, né. E até mesmo pessoas que são mais sensíveis também é problemático, assim. É importante ter um acompanhamento, né? A pessoa, dependendo do quão sensível a pessoa for, você assistir junto, né? E aquela coisa, né? A maioria das pessoas não vai ligar, porque não é um assunto, vamos dizer assim, que é de interesse, assim, não te instiga, sabe? Não é uma, assim, pelo menos quando eu assisti na época, né? Naquela época que lançou, né? Então, assim, pelo menos essa sensação que na hora que você fala da indicação, né, de ser saudável, né, e tudo mais, eu acho que para muita gente não vai nem bater, né, na superfície que o filme já é, né, assim, que ele explora, né, sendo a superfície algo bem, já complexidade já colossal, né. Certo. Então, assim, só para complementar a respeito na minha pergunta e indo um pouco para a sua também, eu achei que ele tratou de uma forma sensível. Eu acho que ele intencionalmente evitou algumas cenas, porque algumas cenas ele achou que poderiam ser cenas gatilho. Ele tentou poupar o espectador, principalmente o público-alvo, que eu acho que tem um público-alvo sim esse filme, que são as pessoas com distúrbios alimentares, certo? E a respeito do filme que você pergunta, né, se o filme trata de uma maneira positiva ou negativa sobre essa questão, acho que esse filme ele tenta tratar de maneira positiva. Eu acho que o intuito que o filme ele tenta trazer é esse, certo? A questão dele ser positivo ou negativo, eu acredito que no final entra pela bagagem do espectador, porque uma vez lançada a obra, muitas vezes ela vai bater e impactar o espectador de uma forma diferente. Então acho que, antes de tudo, as pessoas que fizeram esse filme tomaram esse cuidado para tentar fazer isso de uma forma positiva, de tentar trazer conhecimento. Eu não vou fechar meus olhos e dizer que esse filme é extremamente positivo. Eu vejo as zonas cinzas que são mostradas nesse filme, certo? Mas de uma maneira geral, eu acho que é um filme terapêutico. Pelo menos para mim, foi uma experiência terapêutica. Certo? Então, acho que a gente pode ir para a terceira pergunta? Pode, com certeza. Pronto. Então, gente, dar um pouquinho que o sono tá batendo. Ixi, mas beleza. Então, assim, para vocês... 12h30 já, cara. Tranquilo, de boa. Para vocês, qual o mínimo para viver? O que for suficiente, cara. Certo. O que é suficiente para cada um é subjetivo. Ah, tá. Entendo. Se for calorias, 2.000 calorias diárias. Já contou? Olha que 2.000 calorias pode ser muito, pode ser pouco. Você já contabilizou? Vai depender do peso, né? Verdade. Tem uma questão aí também, né? Eu tenho uma resposta para isso, mas assim, eu acho que para mim o mínimo para viver é em condições físicas e mentais favoráveis para a pessoa. Não vai meter uma pirâmide de Maslow aqui não, né? Funciona de uma certa forma, só que a pirâmide de Maslow, ele fala, né, a respeito a base, né, ele trata exatamente desse ponto, que são as questões fisiológicas. Só que próximo, pouco subindo um pouco mais, ele trata também dos aspectos, acredito que aspectos mentais também, porque a base, ele trata de assuntos fisiológicos, acho que ele não trata tanto do mental, o mental é já um pouco acima. Então, assim, mental, eu acho que é lá pra cima, mental é depois de social na base. Deixa eu explicar o que é pirâmide de Maslow primeiro, antes de ficar falando. Né? Pronto, pirâmide de Maslow, no caso, eu não sei se ele era um psicólogo, se era um administrador, mas ele ele falava a respeito das necessidades, o estudo, né, ele trabalhou a respeito do que é necessário para a pessoa, ela, vamos dizer assim, se manter, viver bem.
Aí ele fez uma pirâmide e ele separou de acordo com as etapas, né? Então, assim, eu vou colocar uma imagem depois, assim, no vídeo, para um pouco abordando, assim, mais ou menos como funciona essa questão lá da pirâmide. Basicamente, Assim, a base são os fatores fisiológicos, né? O que é que você precisa para viver? Você precisa, por exemplo, de água, de comida, água, de comida, papel higiênico, roupa, né? Casa, roupa, certo? Então, assim, a partir disso você vai subindo. Aí são os fatores, por exemplo, sociais, são os fatores mentais, são porque a fatores base é realmente o específicos de que luto. você não vive sem, né? Tipo Isso. assim, zero. Aí depois só um pouquinho Isso. mais, se não me engano, Eu dei o um segundo Google é aqui, segurança. a base é fisiologia, a segunda base segurança, é segunda. segurança, Isso. social, a terceira, estima é a quarta, e a última é as motivações pessoais, né? Justamente. Isso. Então, assim, qual é o ponto que eu acho que é o mínimo para viver? É uma base em que você tenha o seu físico e o seu mental estáveis. Ou seja, isso vai funcionar com a pessoa o tempo todo? Não. Porque no final, ninguém está bem o tempo todo. A pessoa que está bem o tempo todo é um alienado de si mesmo. A gente Ele tá conversa, né? drogado. Não, pode estar Dopado, drogado, ele pode estar dopado, não necessariamente de psicotrópicos, mas ele pode estar dopado de uma virtualidade, pode estar dopado de N fatores. Mas eu acho que o mínimo para viver, ele fica próximo do que é sobreviver. E muitas vezes para você sobreviver, você tem que estar com o seu físico bem tratado e com o seu mental bom. Porque muitas vezes a pessoa só prioriza o físico e não pensa no mental. E o mental é importante também. Porque o físico é mais fácil de tratar do que o mental. Exatamente. Leva tempo. Às vezes, né? Cara, porque o mental, o pessoal tem até preconceito para tratar o mental. E até porque não tem um tratamento 100% eficiente para todas as condições mentais, né? E nem o físico E nem também. pro físico também. Exatamente. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é alguém que nasceu com uma alguma ilha. deficiência genética não vai ter condições físicas para algumas coisas, né? E vai ter que lidar com aquelas enfermidades, né? A mesma coisa, a pessoa que tem problemas mentais vai ter que lidar com essa enfermidade, né? Sim, sim. Então assim, esse negócio de mínimo para viver relacionado a essas questões aí é muito... Por isso que eu falei, cara, o que é o mínimo muito... é o que é suficiente, cara, né? Pode Às parecer pouco, mas se é suficiente, então é o mínimo. O mínimo é isso. Então, pegando um pouco essa abordagem também da pergunta do Diego, né? Entre a valorização do amor próprio e o que damos dos outros, qual o mínimo para se viver? Eu acho que é muito importante, antes do que você dá para o... Eu acho que é muito relativo, eu acho que nesse ponto eu concordo um pouco mais com o Henrique, porque, assim, por exemplo, a valorização do amor próprio, eu acho que antes da questão de você se doar, até por uma questão de relação social, uma relação amorosa, né, assim, é importante antes de você ter o seu amor próprio, eu acho que, inclusive, é importantíssimo, o mínimo para viver, você ter amor próprio. Você tem amor próprio para poder você se sustentar mentalmente e fisicamente falando. Mas eu digo, por exemplo, algumas pessoas dedicam suas vidas em prol do outro e deixam de cuidar de si mesmas. Médicos Sem Fronteiras, monges franciscanos, outras pessoas que tentam dedicar sua vida para ajudar o próximo, certo? Muitos deles, eles se doam muito e, de uma certa forma, eles são alimentados pelo reflexo da bondade que eles fazem, entende? Então, para eles, o mínimo para viver é trazer bondade para o mundo. Para outras pessoas, a sociedade líquida do Zygmunt Bauman, né? E contextualizando sociedade líquida, muitas vezes é aquilo que vivemos na internet, que não é sólido, que não é fixo. É os seguidores do Instagram. Para os seguidores do Instagram. Você diz, eu tenho... Só contextualizar rápido, Diego, peraí, rapidinho, só contextualizar.
por exemplo, no Instagram, você fala, eu tenho 1000 amigos no Instagram, seguidores no Instagram, certo? Mas quantos deles você conhece realmente? Você Meu conversa? amigo, vou dizer uma coisa, isso é uma amigo de sociedade verdade, líquida. se Amigo, você tiver 5 na sua vida, assim, na palma da sua mão, certo. você tem muito. Por exemplo, uma sociedade que fala eu te amo para várias coisas. Ele realmente ama, é transitório essas relações, Que redes é o amor, sociais. hein, Davi? Vamos Hã? chegar Ah, nessa. não, vamos então expressar o não, tipo, pelo amor de Deus. Eu só, 2h30 da eu manhã, só quero esse fechar essa pressão aí eu não chamada. vou mergulhar, não. É convivência. Resumo, é convivência. Eu queria questionar, mas eu vou só jogar o último hot take, né? Certo. Que pro ANCAP seria o estado mínimo, né? O estado mínimo seria o estágio final, né? Da alegria dele, do amor, né? Da felicidade. Gente, vamos para as considerações finais? Vamos lá. Pronto, quem quer começar? Diego, você quer ser o último ou não? Pode ser. Quem quer começar? Agora eu Samuel? começo. Vamos lá. Certo. Vamos lá, certo. O filme O Mínimo para Viver, certo? Não conheci o filme, estamos vendo aqui por indicação do Cine Clube. O que eu achei do filme? Eu achei que o filme, um dos pontos que eu achei mais positivo do filme é a montagem dele. Eu acho que a direção dele é muito boa e funciona bem. O filme tem um ritmo agradável de assistir. Ele tem 1h40 que você nem sente passar. Isso é um ponto positivo para o filme. Mas se eu gostei da direção, eu não posso dizer a mesma coisa do roteiro. Como a gente vem enfatizando várias vezes, eu acho que o pouco aprofundamento do roteiro nos personagens e em problemas que ele poderia ter deixa o filme raso. Por diversas vezes eu senti o filme como se fosse superficial. Eu entendo que tem uma motivação por trás disso, mas se você vai ter cuidado, você também tem que ter cuidado para também não tirar demais, para a obra não ficar vazia. Eu fiquei com um sentimento muito grande que eu não conheço a personagem da Ellen, tipo, achei. E principalmente o meu filme, que é Ellen focado nela. Eli, né? Também. Ela e o Persona, né? Que ela adotou Isso, depois. é. Mas enfim. Persona não, o nome, cara. Enfim. Mas, enfim, a nossa protagonista, eu sinto que eu não conheço a protagonista. E foi um filme que ficou praticamente 1h40 em cima dela. Então, tipo, é muito estranho você terminar um filme com a sensação de que você não conhece bem o protagonista, não entende. Não convenceu você ela? Aquela... Não é que ele não convenceu, é como eu falei, tipo, eu sinto só que eu não conheço a personagem, tipo, essa personagem tem muito mais profundidade que não foi explorada. Outro ponto que eu achei negativo foi a questão também do tratamento dela, que eu achei que também foi feito de um modo superficial. Pra quem já tem uma familiaridade com o assunto, com o tema, como a gente falou aqui, vai notar que eles quiseram pincelar, olha, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Mas pra uma pessoa de fora vai passar completamente batida, sem entender o que tá acontecendo ali, certo? E todos os demais personagens, eles são muito, muito superficiais. A gente só conhece os estereótipos a quais eles representam. É uma madrasta que é dotada de preconceitos, uma mãe que tem um histórico problemático, uma companheira que a gente mal conhece. Acho que a companheira dela tem umas 3 frases do filme todo. Então, o contexto todo ali, principalmente o pai completamente ausente. Você achou que o Keanu Reeves ele tava travado enquanto atuação? Não, achei normal. Aquela questão lá dele parado meio torto assim. Eu só estava aqui para saber como você está. Eu acho que nem esse filme não tem nenhuma atuação absurda, mas nenhuma atuação só ruim. pra vender o filme ali, o carinha famoso pra vender o filme. Talvez. Mas eu não achei nenhuma atuação ruim, mas também não achei nenhuma atuação fantástica. Todo mundo ali na zona do normal. Do ok. Então eu fiquei muito com esse sentimento. Tipo, foi um filme superficial. É uma experiência interessante de 1h40, não é um filme longo. Mas quando a gente vê a quantidade de possibilidades que esse filme tinha, a gente vê aquele negócio, rapaz, esse filme foi pobre porque ele poderia ter sido, sabe? Então foi o sentimento que me deu. De notas, palavras que eu falaria para esse filme, é um filme superficial, na minha opinião, subdesenvolvido, mas de uma temática complexa. A minha nota para esse filme é um 5, porque, na minha opinião, pesou muito a superficialidade com que ele tratou todos os eventos, os personagens. E é aquele negócio. Foi bem construído, tipo, foi bem dirigido, mas não trouxe substância pra mim, na minha opinião. É isso. Recomenda, Samuel? Cara,
Eu não vou recomendar não, porque embora seja interessante ou bem, eu vou recomendar com ressalva. Se você quiser conhecer um pouco do tema, talvez seja um bom filme de entrada, certo? Mas se você quer realmente saber sobre o tema, tem outros filmes que vão abordar isso melhor e com mais informação, com mais substrato. Esse Tipo filme Mesmo a aqui, gente, Samuel, mesmo a gente tipo não qual, sabendo Samuel? nenhum. eu não sei dizer agora, porque como eu disse, Como você melhoraria esse filme, Samuel? como eu disse, eu daria mais profundidade ao personagem, aos dramas dele, essas coisas. Ele falou. Eu falei. Como separar a linha tênue entre você aumentar a profundidade e sem gerar gatilhos? Sem gerar o quê? Gatilhos. Gatilhos, é. Eu vou Aí, ser sério, você é o pode. famoso te vira peão, né? O problema é Isso aí tem que parar, na minha opinião. Você poderia focar muito mais na personagem. Porque a personagem, tudo bem, ela tem anorexia. Mas ela existe uma pessoa além daquela anorexia que a gente não conheceu. A gente não conheceu essa pessoa mesmo. Então, tipo, eu acho que ela podia se aprofundar nos personagens, nos relacionamentos entre eles. E a anorexia é algo que está sobre ela, que faz mal a ela. Mas não é só isso, sabe? Tipo, a pessoa mais do que isso. Enfim, mas é só uma ideia que eu tô tendo agora rapidamente. Mas eu acho que tem como melhorar, eu acho que se esse filme fosse melhor aprofundado, a própria doença dela podia ter sido melhor explicada durante todo o filme. O filme já parte do pressuposto que todo mundo sabe o que é anorexia. Então, eu acho que esse filme ele acaba sendo superficial para uma pessoa que não conhece. Aí, uma pessoa que não conhece, que queira conhecer, eu não sei desenvolver agora, mas eu sei que eu já assisti pelo menos 2 filmes que tratam sobre isso, na minha opinião, de uma maneira melhor. Então, tem filmes melhores para isso. Ainda bem que a gente é profissional, né, Samuel? Estamos aqui já com os nomes, né? Antes de fazer a gravação, né? Porque eu nem imaginei que esse tipo de pergunta surgiria. Cara, tem todo tipo de pergunta que a gente suscita. Não, eu nem entendo, porque que é loucura. Mas enfim, eu acho só que, como eu disse, eu recomendo com ressalvas. É um filme, ele é fácil de assistir, ele é bem palatável, porque não se presta a discussões mais problemáticas, mas por causa disso também acaba ficando raso, com pouca profundidade, tem pouco substrato. Aí, se você quer saber algo sobre anorexia, eu acho que tem filmes melhores. Talvez esse seja bom pra você começar. É uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada bem leve. Mas como porta de entrada, ele merece um 5, assim? Cara, eu vou dar um 5 porque, na minha opinião, ele é muito raso, sabe? Tipo, ele traz pouca informação esse filme. Como eu disse, eu vi outros filmes que, na minha opinião, vai falar da anorexia melhor, vai tratar dos personagens de uma forma melhor. Eu, pelo menos, é o meu sentimento, né? Justo. Ok. Quer falar mais alguma coisa em relação à indicação? Não, aí, tipo, eu indicaria com ressalva. Tipo, eu indicaria pra alguém. Que legal, você indica que se você quiser ver algo do gênero, sem muito compromisso, sem algo ser mais pesado. Se você quiser realmente conhecer da doença, eu falaria pra você ver outros filmes mais interessantes. Mas também sempre ter cuidado com esses filmes, que às vezes tivemos diretores que são mais. Gostam de explorar mais a anorexia. Foi até uma das coisas que eu tive medo no começo do filme, foi que assim que a menina chega lá, a Madashi fotografa ela, né? Eu fiquei com medo deles ficarem dando ênfase na magreza, né? E não na doença, que enfim, a magreza é o sintoma. Mas não, o filme mostrou uma vez só mesmo pra deixar o espectador a par do que tá acontecendo com aquela moça. E depois passa. Certo, então. Ok. Diego, você quer falar ou eu falo assim? Pode falar. Pronto, então eu vou. Menino pra viver, né? Olha, eu acho que a protagonista, né? Que a Ellen, né? O Eli, a atriz, né? A Lily Collins, ela atua muito bem. Ela fez um processo, realmente ela ficou muito magra durante essa questão das filmagens, né? Tanto que me causava um mal-estar as cenas que mostrava a coluna dela, os ombros dela, assim, o rosto dela, assim, a magreza, as costelas, né? Realmente me incomodava essa situação. E assim, eu acho bem cruel um ponto quando a gente pega algumas obras, como por exemplo o Christian Bale, o Matthew McConaughey, que eles foram tão elogiados. Olha, ele emagreceu tantos quilos para fazer o filme, né, no papel dele, olha isso. E quando a gente vê uma abordagem dessa, né, uma pessoa que ela emagreceu muito, e você vê que ela está muito magra, né, ela
você não vê muito ser comentado esse trabalho enquanto atriz, né? Os riscos atrelados a essa Como se atuação. fosse um dever, né, da atriz. Né? Como se fosse. Entendeu? Eu acho errado. Minha opinião é essa. Eu acho errado a forma como é o tratamento, entendeu? Mas uma coisa, esse filme é uma produção da Netflix ou ele é Netflix? Porque o que acontece também às vezes é a questão da distribuição. Desse filme eu nem sabia que ele existia, né? E a gente sabe que durante muito tempo a Netflix, o pessoal tinha um certo boicote às produções originais deles. Netflix que ela tem um boicote às produções deles, não. Não, a Netflix não. Hollywood, os críticos, né? Hollywood tinha um certo preconceito com as produções do Netflix. Aí acaba que não repercutiu tanto. Tipo, é um filme de 2017, só vim tomar ciência agora. Então, eu assisti na época que foi lançado, mas assim, eu me lembro que naquela época tava surgindo o Roma, né, que até ganhou o Oscar, né? Eu acho que foi 2017 ou foi 2018, não sei dizer. Mas assim, esse filme não foi tão bem divulgado e nem foi muito, assim... o que a gente tinha era como capa, tinha o Keanu Reeves na história, pô, vamos assistir, né? Pelo menos foi mais ou menos essa é a sensação, né? Então, assim, a questão, mesmo superficial, de alguns dos outros elementos, eu acho também, concordo com o Samuel no ponto de que o filme, eu achei um filme leve na abordagem dele, certo? Um tema sensível. Eu acho que o filme, ele não é cansativo. Então é um filme que nossa, olha as horas, quanto tempo falta para acabar? Não. Eu sinto que a transição do filme, ele vai ocorrendo, ele não cansa, ele não é parado, sabe? Eu acho que os personagens, quando são apresentados, eu acho que vai muita empatia de pessoa para pessoa. Eu me importei com os personagens, certo? Por exemplo, a situação da Pearl, que ela colocou lá a questão da sonda do nariz. Ali, o momento que a Ellen fala 1.500 calorias, ela tem uma crise de pânico, cara, aquilo foi uma situação que me emocionou. Ela teve uma crise de ansiedade ali, ela ficou triste. E assim, para quem tem problemas de ansiedade e outras situações, às vezes um disparo, um gatilho, um gatilho emocional, alguma coisa ela pode ativar. E é uma coisa muito triste, entendeu? Foi uma coisa que, uma das cenas que eu fiquei triste, assim. A questão lá da personagem falar sobre ela botar o ponto de vista dela para a questão dela viver, né, de tentar cuidar da criança, dar uma razão, um motivo para isso, foi outra situação que me emocionou também, né. Próximo do final do filme também, a questão lá da mãe, ó, se você quer ir, realmente eu vou deixar você ir, eu só não quero mais brigar com você. Ela é uma situação de luto. Ela estava com medo da filha morrer. Se ela morresse, ela não queria ter a mágoa de sair brigado, sabe? Tipo, por exemplo, a pessoa morreu. E a pessoa, nossa, a pessoa morreu, nossa, mas a última coisa que eu me lembro foi que eu briguei com essa pessoa. E é uma situação muito triste, entendeu? De uma filha, de uma mãe, de alguém que se importa com você e você ter essa situação, sabe? E eu acho que é um problema que tem um problema, né? Ele é algo que pode ser passageiro ou duradouro, né? E em diferentes graus ele pode ser necessária ajuda. Como mensagem final, eu acho que é importante para as pessoas saberem que elas não precisam ficar só, que elas podem procurar ajuda. Eu me emocionei em vários trechos do filme. Eu acho que esse é um filme terapêutico, certo? E com uma leve denúncia de humor, embora ele não seja um filme de humor, eu quero botar uma denúncia que falaram num trecho do filme que a Emma Stone é gorda. A Emma Stone não é gorda. Ela não é. Denúncia. A Emma Stone é quase anorética. Ela é muito magra. Muito magra. Ela é muito magra. E aí a minha falou... Tanto que nem a Ellie conseguiu dizer que ela era gorda. Ela disse, eu só acho que ela tem ossos grandes. Né? Então, assim... Difícil. Fica aqui um padrão de magreza completamente perturbado. A gente tá rindo aqui, mas é bem problemático isso. Por isso que eu disse que, embora é um tema sensível e tudo mais, mas é importante a gente colocar isso. Certo? Eu acho, pra mim,
eu, ao contrário de vocês, eu acho que é um filme que me bateu muito, certo? Eu gostei desse filme, eu acho que ele tratou de uma forma muito leve, assim, principalmente eu acho que é pro público, né? É alvo que pessoas com distúrbios alimentares, tentar abordar de uma forma mais leve. Minha nota para esse filme. Ah, sim, e antes de dar minha nota, só falar assim, para nos dizer uma leve crítica, em alguns momentos eu senti o Keanu Reeves muito travado, algumas cenas. Eu não sei se foi por atuação dele ou por questão de direção, mas, por exemplo, quando ele só queria saber como você estava, ele estava todo torto, a questão lá da postura dele, assim, eu senti que ele era... Aquilo ali é a agenda de John Wick ali batendo na cara dele lá e ele tendo que Pois correr. é, então assim... E Matrix 4, será que vem? Será que vem? Não, mas Pois é. era 2017, né? Essa Matrix 4 Matrix só 4 não tava, só não, foi né? realidade lá pra 2020. Então assim... Eu não achava nem que ia sair. Ninguém, né? Eu vejo essa situação do filme, né? Então assim, minha nota para esse filme é alta, certo? A nota para esse filme é um 9, que eu acho que é um assunto importante, é um assunto que as pessoas precisam falar, certo? Eu acho, minhas palavras é Lily Collins, que é o nome da atriz, né? Terapia e lições. E eu gostei desse filme, eu indico ele com ressalvas, certo? E como o próprio filme ele indica na primeira nota, né? Primeiras imagens são textos, ele pode ter gatilhos para algumas pessoas, então pede-se moderação do espectador. Show. É isso. Vai lá, Lagaquinha. Deu seus 2 minutos de sabedoria. Os 2 minutos de quase 20, né? Então. Momento palestrinha, né? Que chama. É um momento palestrinha. Sempre todo mundo tem, né? Aqui Sim. era pra ter, né? Então, eu vou descrever minha experiência que eu tive quando eu assisti lá pra 2017. Foi justamente pra ver um filme do Keanu Reeves e eu fiquei decepcionado. John Wick, foi golpe. Eu achei que o Keanu Reeves ia ser, sabe, ter uma relação, assim, uma coisa muito mais profunda, com uma lição de vida e tal. E quando eu fui ver, bate de cara, né? Fiquei decepcionado com o filme, assim, né? Na época, né? Eu fiquei meio apático, assim, com todos os personagens, né? Na época, né? Achei bem... Sim, sabe? Aqueles filmes pega bobo, assim, sabe? Que você vai, bota no streaming, e aí você vai... vamos ver isso aqui, ver se é bacana, né? E aí eu... Sei lá, não tinha tanta bagagem, não tinha dado tanta importância para esse tipo de assunto, né? Nem da forma como foi contada, né? E aí achei o filme... Assim, achei ele com um lugar de fala, né, da importância, né, de anorexia, né, e tudo mais, e outros distúrbios alimentares, né, mas achei muito bobo, um romance bobo, com um personagem que a gente achava que ia ter uma grande lição, grandes mudanças de vida, né, quebra de paradigma. Porque, na verdade, eu acho que o fato de eles não ficarem juntos, calma, no final, eu só tô dando a minha visão de uns 4 anos atrás, quase, viu? Certo. Aí eu fui assistir de novo, né? Fui assistir de novo pra cá, né? E assim, eu ainda tenho algumas coisas, sabe, que ainda não acho muito legal, não, sabe, do filme. Mas, poxa, depois que eu vi o depoimento, assim, da galera, né, do pessoal que mexeu, né, que teve uma coisa, né, com o filme, né, eu fiquei assim, poxa, tá aí, eu não sabia que esse tipo de filme ia ter tinha tanto significado, né, aí eu assisti de novo, né, com outros olhos, né, e achei, assim, que o filme bem, assim, bem competente, assim, bem, sabe, feijão com arroz. Entendi que o filme não é sobre grandes mudanças, sobre uma protagonista que tá, sabe, vamos acompanhar uma grande jornada de protagonista, né? Não, a gente vai acompanhar um dia a dia de uma pessoa doente,
e a implicação de como uma pessoa doente tem ao redor da vida das outras pessoas, né? E assim, só esse tema já, assim, para quem já passou por uma situação sabe, de convivência com pessoas com problemas, né? Sabe, que não tem não conseguem sair dessas condições, né? Não conseguem não é nem se ajudar, né? Acho que a palavra não consegue ter uma mudança, assim, uma mudança de perspectiva assim, para tentar melhorar, né? Então você sente assim, você tendo essa bagagem, né, conseguindo fazer essa relação, né, para o assunto do tema, né? Você consegue fazer, assim, com essa condição, quebrar essa questão de apatia, né, sabe, de não conseguir olhar para o protagonista e não ter uma condição de sabe, encarar um dia a dia de uma pessoa que tem esses distúrbios, né, que tem seus problemas, né? Então acho que isso só por isso já torna um filme, assim, um crédito, né? Vamos dizer assim, um crédito, assim, de narrativa, né? Lógico, eu ainda acho que o filme tem problemas, assim, dessa superficialidade, de alguns temas, assim, que para mim foram jogados mesmo, como a condição do aborto, a condição das outras pessoas que também tinham problemas lá, e aí você fica com essa sensação, eu fiquei muito com essa sensação de que não foi muito bem trabalhado, apesar que a proposta do filme olhando assim de novo, né, ter uma jornada de uma pessoa que vive, que está passando por essa jornada, né, de descoberta, que precisa de ajuda, né, que precisa sair da situação que para mim era muito louco, né, essa pessoa que acha que está tudo bem, né, que está vivendo a vida. Não, mas eu controlo a minha vida, tá? Eu estou bem, eu vou estar viva. E a pessoa não está, né, não tem noção, não tem a consciência de que aquilo ali que ela está vivendo ela já está um palmo do caixão dela, né? Então assim, é meio absurdo, né? Eu até falei a palavra alienígena, né, no começo, né? E assim, olhando, né, desse ponto de vista, é meio distante, assim, da gente, né? Mas quando a gente vai olhar para os nossos problemas, talvez a gente leve muito essa condição de eu tenho controle das coisas, eu sei lidar com isso aqui, eu não preciso de ajuda, eu estou bem. E quando não tá tudo bem, não tem controle, não tem nada. E acho que são exercícios, né, talvez para uma pessoa que vai assistir esse filme, né, e tem essas características, né. Quanto à atuação, eu achei a atuação boa, assim, no geral, né, nada demais, como o Samuel falou, ok. Achei que foi uma narrativa bem contada. Eu acho que o roteiro tem sim problemas, como o Samuel falou. Acho que tem umas condições, assim, que assim, podia ser abordado de uma maneira melhor, né? Ou talvez de uma outra perspectiva, não sei. Aqui jogando, né, as ideias, né? E é isso, né? Eu acho que assim, no mais, né? É muito fácil, né, a gente falar pra gente chegar e dizer é só comer, é só sair da cama que você sai da depressão, é só você sair sabe, é só você sei lá, só você fazer um tratamento que é só você ter fé, sabe, essas coisas não são não ajudam totalmente uma pessoa, né? Pode ser um gatilho, né, de melhoria, né? Pode ser uma visão, né, sei lá, a pessoa mostrar que se importa com alguém que está em uma condição vulnerável, né? Mas ainda assim eu ainda acho que
que é bem importante esse tipo de filme para lidar com esse tipo de assunto, assim, de tratamento, né, de busca de melhoria, né, da vida, né? E olhando para isso, né, a gente fala, eu estava pensando muito nessa questão de qual é o mínimo para viver, né? E assim, como o Keanu Reeves falou, né? Não tem um mínimo, não tem como você definir uma coisa que para você não, sabe, você estima e bota numa régua e que você precisa de 2.000 calorias para sobreviver, precisa de água, um copo d'água por dia. Não tem uma condição assim que você tem. É só seguir essa cartilha. Não tem uma forma de lidar com isso, né? E é por isso que é cruel até você chegar e dizer qual é o mínimo para se viver. Porque você não vai tirar todas as coisas que te fazem viver para ir para o mínimo, para ir abaixo do mínimo, né? Quando você vai abaixo do mínimo, já não tem mais significado a vida, né? A vida já perde o sentido, né? Assim, se é que existe um sentido, né, na vida, né? Então é muito complexo esse tipo de você encarar uma pergunta dessa, de lidar, né, com aquilo que é mínimo para você, quando na verdade é tudo, né? É tudo na vida de uma pessoa que, sei lá, seja lá um prato de comida, uma condição, um relacionamento social, um objetivo pessoal, sabe, essas realizações de cada dia. Então, quando você tira tudo isso, né, o que é que sobra? O que é que sobra para ser o mínimo, né? Não sobra nada, né? Então, e ainda assim, se duvidar, ainda tem gente que com nada ainda tá lá, sabe-se lá como, vivendo, né? E é isso, assim, essa é a última mensagem que eu queria dar. Eu olhando pro filme, naquela época eu daria um 5 pro filme, que achei bem sensal, mas hoje eu dou uma moral mais pro filme, eu dou uma nota 6 para ele. E palavras, né? Eu vou dizer que Poxa, não pensei sobre as palavras agora. Fique tranquilo, você pode pensar nas palavras. Eu diria que é uma luta diária, uma jornada diária, né? A narrativa, né? Vou dizer que é superficial e não sei, talvez gatilho, acho que seria a terceira palavra, né? Tem gatilhos no meio dessa história, né? E é isso. Não recomendo, não acho que é um filme assim que recomendaria, mas tendo em vista que eu não vi tantos filmes de anorexia, de distúrbios alimentares, né? Talvez a gente pense, né, numa situação, né, em alguma forma, né, de conscientização, né? Você acha que ele é uma boa porta de entrada ou não? Eu acho que difícil dizer que sim, mas não, para você. Para mim, exatamente, eu acho difícil dizer que sim, mas ao mesmo tempo eu acho difícil dizer que não, né? Eu diria que é um filme. Diria que não sei, né? Diria que não sei. Nossa. Diria que não sei. É a melhor resposta. E às vezes não sabemos tudo e tudo bem. É sempre importante dizer isso, né? A gente às vezes não precisa saber de tudo. Depende do que você não sabe, né? Depende do que você quer saber, né? Depende do que você quer saber. E o que você quer saber
o que você sabe e o que você consegue saber, e saber a diferença disso é muito importante. Tá, já diria como é a arte da guerra, né? Conheça o inimigo e conheça a si mesmo e vencerá metade das guerras. Não, Né? se você conhecer a si Conhece mesmo mesmo. e o seu inimigo, você não temerá sem guerras. Mas tem a questão do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Porque o conhecimento ele é tão grande que quanto mais Mas você aí vai atrás, menos você sabe. Menos você percebe que você sabe pouco. Não, mas ele disse isso porque ele se achava o cara, né? Não, Ele, pelo contrário, porque ele era humilde. ele sabe daquilo que do meta, né? Da ideia do meta. Ele Não. sabe do nada, né? O nada Não, pelo contrário, ele mostrou que quanto mais você estuda, mais você percebe. O nada é a ideia, né? Você... A ideia é o nada, né? A ideia é um o que eu entendi aqui é só pessoa que não é filósofo. Pois é. A questão é, às vezes o conhecimento acerca daquilo, ele é tão abrangente e tão grande que quanto mais você estuda, mais você percebe que você não vai conseguir abranger todo aquele conhecimento. Certo? Para mim é o que me explicaram na época, né? O nada é a ideia, né? A ideia é o nada, né? Então ele sabe da ideia, né? O que é muita coisa, né? Mas enfim. Enfim. Pois é, então assim, para quem teve na ausência do nosso terapeuta de plantão, né? Para quem teve a terapeuta, eu achava que ele fosse só um doutorzinho aí. Doutorzinho. É ótimo. Doutor, né? Na ausência dele, assim, para quem teve a pachorra de assistir esse vídeo até o final, né? A gente vai... Dá para botar escrever ali embaixo, né? Saúde física e mental. Eu acho que é... Hashtag saúde física e mental. Hashtag saúde física e mental. Show. Né? Então, valeu aí, galera. Nenhuma outra coisa assim interessante, que é muito clichê, né? Qual seria o outro, Diego? Assim... Não sei, eu tô pensando aqui, mas... Você me ajuda aí, você não... O cérebro do Samuel tá pedindo as contas, então olhando pra cama dele tá assim, vem então, pra mim, sabe o que é isso? Mim. Isso aí é o lado físico e mental do Samuel, a saúde física e mental. Vamos respeitar. Exatamente. Pois valeu aí, galera, e falou. Valeu.